Porque a criação está consumada pode ser o entendimento mais importante de todos. Essa ideia de que a criação está terminada pode ser o conceito mais importante a ser entendido em relação à manifestação. Agora, essa ideia, se verdadeira, pode revelar a você uma quantidade inumerável de desejos que podem ser realizados. Portanto, para esclarecimento, usaremos um exemplo. Marcos número 1. Temos um homem chamado Marcos. Este Marcos nós nos referiremos a ele como Marcos número 1. E o Marcos número 1 vive a sua vida de uma forma que o leva a seguir um caminho onde tem 32 anos, é casado e tem uma filha e trabalha para uma empresa de engenharia. Esta é a vida que ele escolheu consciente ou inconscientemente com o uso de sua imaginação. Marcos número 2. Agora, para um experimento mental, digamos que temos exatamente a mesma pessoa que Marcos número 1, mas, em vez disso, este Marcos número 2 tem 25 anos e vive sua vida de acordo com os pensamentos de Marcos número 1. No entanto, este Marcos tem a liberdade de desviar do curso do Marcos número 1 e decide seguir a música. Este Marcos número 2 está vivendo dentro de uma realidade onde o Marcos número 1 existe, mas ele decidiu seguir um caminho diferente. Então, Marcos número 2 é capaz de ter todos os pensamentos e experiências como Marcos número 1, mas como existe uma versão de Marcos que toca música, ele decide escolher esse caminho. É claro que teria que haver um Marcos número 3, que tocasse música para que o Marcos número 2 conceituasse essa versão de Marcos. Estou fragmentando-os para que possam fazer sentido para nossas mentes. Marcos número 3. Assim, Marcos número 3 tem todas as experiências do Marcos 1 e Marcos 2, mas ele decide seguir um caminho diferente. Isso novamente manifesta outra versão de Marcos. Assim por diante, quarto. Marcos quarto, quinto, sexto, etc. Todo o caminho até essencialmente o infinito. No entanto, não posso conceituar totalmente o infinito, teremos apenas que assumir que o infinito existe. Mas esse realmente não é o ponto disso. Agora, temos todas essas versões de Marcos, uma quantidade verdadeiramente infinita de versões. A maneira como os escrevi parece sugerir que eles vêm um após o outro, mas não. Eles existem agora, todos eles dentro da consciência. Somente dentro da consciência é capaz de conter todas essas versões. Para poder crescer, precisamos da consciência dessas versões. Isso é de vital importância porque, se for verdade, se pudermos conceituar uma versão de nós mesmos que desejamos ser, ela deve existir em algum lugar, caso contrário não seríamos capazes de conceitualizá-la. Semelhante à ideia de que, uma vez que desejamos algo, para que possamos desejar, deve haver a realização desse desejo. O Marcos número 1 não pode conceituar ser um músico como o Marcos número 2, a menos que o Marcos número 2 exista. Estes não são seres separados, mas são um. A pessoa que você é agora é a única versão que existe fisicamente, até onde eu sei. No entanto, dentro de sua consciência existe uma quantidade infinita de versões. Essas versões podem ser tão semelhantes em detalhes que podemos não notar nenhuma alteração. Por exemplo, pode haver uma versão de você onde você está agora, mas em vez disso a cor da sua camisa é diferente, ou um único fio de cabelo está em um lugar diferente. Se você pode conceitualizá-lo, ele deve existir. Estes são tão minuciosos em detalhes que nunca questionaremos verdadeiramente a natureza de nossa realidade. O melhor é visualizar essa realidade quase como um vídeo quadro a quadro. No entanto, a consciência não precisa ser a observadora desse vídeo, mas pode parar o quadro e redirecionar o vídeo para onde o homem achar melhor. Como existem infinitas versões de si mesmo, é possível ser específico sobre como você deseja ser. Tome onde você está agora. Talvez você tenha 18 anos, talvez 48, não importa.
Volte um ano e perceba que um ano atrás, a versão que você é agora, existia quando você tinha 17 ou 47 anos. Você não teve a liberdade de ser uma versão diferente? Se sim, você não tem a mesma liberdade agora? Então, como saímos dessas versões de nós mesmos? Nós nos movemos através da consciência pela ação da consciência. Para que a Marcos número 2 se torne a Marcos número 3, a Marcos número 2 deve se tornar ciente de ser a Marcos número 3. Marcos número 2 deve assumir que ele é Marcos número 3, e se Marcos tem esse entendimento, uma vez que Marcos número 2 pode conceituar ser o Marcos número 3, ele deve existir. E se a criação está concluída, então deve haver uma maneira de o número 3 vir a existir. Então, o que exatamente é a oração? Bem, se Marcos decide orar, ele deve apenas decidir se apropriar e se tornar consciente de ser a versão que deseja ser. Não há ser que ele deva pedir para receber a si mesmo. Todas essas são versões diferentes de si mesmo, então elas são verdadeiramente suas. Como ele pode implorar por algo que é dele? Sinceramente, isso é como comprar um brinquedo com seu dinheiro, e perguntar a algo no céu se você pode brincar com ele. É quase uma loucura até perguntar. Não há nada a pedir, nada pelo que trabalhar. Você não precisa ser perfeito ou ter algumas conquistas físicas para se tornar consciente de ser uma versão diferente. Se você precisava de todos esses requisitos físicos antes, a imaginação é inútil. A imaginação é a chave para poder crescer. Colocar essas pressões desnecessárias antes de imaginar o ser é como esperar que a planta já tenha crescido antes de ser plantada. Não faz sentido. Usamos a imaginação para crescer e nos elevar às versões que desejamos ser. Nesse caso, fica claro que a compreensão de se tornar consciente de ser uma versão de si mesmo pode alterar o futuro. A pergunta que deve surgir é: podemos mudar o passado? A resposta é sim. No entanto, é importante notar que não estamos regredindo, mas progredindo. Ou seja, quando alteramos nosso passado na consciência, estamos alterando para mudar nosso futuro. Tem que haver uma versão de si mesmo que não cometeu aquele certo erro, que não disse aquelas palavras, que não experimentou aquela dor, etc. Se você pode conceituar um passado diferente, assim como pode conceituar um futuro diferente, deve existir. Portanto, se você está constantemente repetindo o passado, é porque está pensando nele. Se você não pode seguir em frente com o passado, entenda que desde que a criação está concluída, você pode se tornar consciente de ser uma versão diferente de si mesmo que experimentou o passado desejável. Agora, quando falamos de futuro e passado, não devemos confundir isso com o único tempo que podemos experimentar, que é agora. Só podemos experimentar a consciência. Quando nos debruçamos sobre um erro do passado, estamos nos tornando essencialmente conscientes de ser essa versão no agora. Uma vez que a consciência é a única realidade, não estamos apenas remoendo o passado, mas de fato revivendo essa experiência e estamos sendo essa versão na realidade. Isso é de vital importância, porque nossos pensamentos sobre o passado que habitamos não retrocedem, mas precedem em nosso futuro, porque tudo vem da consciência, e a consciência só pode experimentar o agora. O que experimentamos agora é o que estamos conscientes de ser, qual versão estamos conscientes de ser. Aquilo que temos consciência de ser, se manifesta. Por exemplo, uma vez houve uma senhora na palestra de Neville, A Arte de Morrer, de 23 de março de 1959, ele afirma: conheço uma senhora que queimou a mão e depois a desqueimou. Ela despejou água fervente em sua mão. Ela deitou no sofá e tentou desfazer mentalmente o que havia sido feito. Foi difícil por causa da dor, mas ela continuou tentando. Ela refez a cena e derramou a água fervente no chá e preparou e depois bebeu o chá. Ela fez isso várias vezes. Finalmente, no ato de fazer o chá, ela adormeceu. Quando ela acordou,
algumas horas depois, não havia vestígios da queimadura. Ela escreveu: "Você pensaria que eu deveria ir direto para o hospital, mas agora não há nem sinal da queimadura. O passado e o presente são em um momento maior. Esta senhora, vamos chamá-la de Maria número 1, queimou-se com água fervente. Maria número 1 foi capaz de conceituar uma versão diferente de Maria, vamos chamá-la de Maria número 2, onde ela não foi queimada. Esta Maria número 2 que não foi queimada deve existir, pois Maria número 1 desejou não ser queimada. Para que Maria número 1 tenha desejado e conceituado isso, deve haver uma maneira de alcançá-lo. Maria número 1 simplesmente tornou-se consciente de ser Maria número 2. Maria decidiu entrar na única realidade e reorganizar o passado. Como ela está na consciência, ela não está no passado, mas na realidade. Ela tornou-se consciente de ser esta outra Maria e então este rearranjo da memória alterou seu futuro. Se não estamos recebendo nosso desejo, existem vários fatores para não estarmos, mas o que todos compartilhamos é que não estamos cientes de ser aquela versão que tem esses desejos. Por qualquer motivo, mal entendido, descrença, duvidando de seu cumprimento, etc. Não devemos nos concentrar no motivo pelo qual não estamos recebendo, mas, em vez disso, nos tornarmos conscientes de ser a versão de si mesmo que recebemos. Eu quero tocar na oração mais uma vez. Realmente não faz sentido você pedir, implorar por seus desejos. Não vou entrar na relação como a entendo entre a consciência, Deus, e o homem aqui. Isso ficará para outra hora. No entanto, preciso enfatizar isso. Todas essas versões de você são suas. Eles são verdadeiramente seus. Chame isso de graça, brindes, não importa, eles são todos seus. Você pediu para ser a versão que você é agora? Se não, então por que pedir para ser uma versão diferente? A oração não é uma petição, é uma aceitação do fato de que você é agora essa outra versão de você mesmo. Entenda verdadeiramente o que estou dizendo aqui. Estas são versões de você mesmo, elas são suas. Já tive alguns sucessos com esse entendimento e implementação. Direi que esse entendimento me deu muita paz e gratidão. Atualmente me sinto realizado. Não sinto isso cumprido há muitos anos. Por quê? Porque existe uma versão de mim que se sente realizada e comecei a me conscientizar de que sou essa versão. Não sinto que precise de nada nem de ninguém que me dê paz. Mas como tenho muitas coisas e uma pessoa especial, só sinto gratidão. Como exatamente tenho implementado isso? Sempre que tenho um pensamento desagradável ou estou experimentando algo que não desejo, asseguro-me de que existe uma versão minha que está tendo um pensamento mais adorável e está experimentando uma experiência ainda mais adorável. Então, simplesmente assumo que sou essa versão de mim mesmo. Eu tenho que ser porque estou consciente sou eu. Não há outro. Não preciso pedir permissão a ninguém porque é minha. Então eu recebo uma sensação de paz. Tudo o que é realmente necessário para mim é ficar ciente de ser essa versão. Claro que tem que haver mais testes, mas já tive sucesso com isso. Esses sucessos acabarão se acumulando e terei uma forte convicção de que isso funciona. Eu já sei que funciona, mas falando a partir desse entendimento específico, e não precisarei mais duvidar de mim mesmo. Presumo que eu sou, essencialmente eu mesmo, apenas uma versão diferente e não interfiro em como isso acontecerá. Eu deixo ser fisicamente e fico confortável, seja como for. Isso, pessoalmente, embora eu entenda o trabalho de Neville, é uma nova jornada para mim. Há muito mais para escrever sobre isso, mas acho que isso é o suficiente por agora. Espero que isso tenha lhe dado mais compreensão e menos confusão.